Boa noite, revolucionários! É uma alegria estar com você nesta noite. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de casa. E eu já peço logo no início do programa, produção, porque eu sou assim, viu? Você que ainda não segue a gente, vai lá no Instagram, @RevoluçãoJesus, para não perder nenhum programa. Lá nós vamos divulgar os nossos programas. Também contaremos com vocês se vocês tiverem alguma dúvida. Então, interage com a gente lá, @RevoluçãoJesus. E hoje o programa está um pouco diferente, pessoal, porque eu tenho aqui uma plateia muito animada. Olha aqui! Nós estamos aqui com uma plateia de jovens da Faculdade de Canção Nova, do Instituto Canção Nova. E por que eles estão aqui, pessoal? Nós temos um programa especialíssimo nesse dia de hoje. Nós temos hoje o Pergunte ao Exorcista. Você tem alguma dúvida aí de casa? Porque aqui nós estamos cheios de dúvidas para poder tirar com o exorcista. Você já se perguntou? Tem alguma dúvida daquele coração, tipo, nossa, será que funciona assim mesmo? Como funciona? Pois então, hoje nós vamos tirar muitas dúvidas e fique coladinho com a gente, porque o exorcista de hoje, ele é especial. Quem é? Já já você vai saber. Porque antes, eu quero convidar também aqui uma pessoa, gente boíssima. Já esteve com a gente aqui no programa Revolução de Jesus há pouco tempo, falando um pouquinho sobre superstição e também sobre a influência do mal na cultura jovem. Você não assistiu, né? Tenho certeza que não assistiu. Assistiu? Se não assistiu, não tem problema. É só ir lá no nosso canal do YouTube e verificar esse programa que foi sensacional. Foi um conteúdo muito bom, muito rico. E claro, nós trouxemos ele de novo para contribuir com o nosso programa. O meu irmão, missionário e escritor, Danilo Gesualdo. Chega mais, seja muito bem-vindo! Uma alegria recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Alegria minha estar aqui de novo, podendo partilhar um pouquinho mais e sendo também um pouco da plateia daquele exorcista que virá, porque eu também sou aluno nesse sentido, né? Gente, é sério. Esse nosso padre exorcista, ele é português e ele sempre vem todos os anos aqui na Canção Nova para nos ajudar, nos auxiliar, trazer seu conhecimento, sua experiência no acampamento de cura e libertação, né? Desde o ano de 2012 nós temos a graça desse sacerdote estar conosco, somando conosco, nos ensinando e nos levando também a experimentar esta graça de fazer a experiência com o amor de Deus na nossa vida. Então você é aluno dele? Somos todos alunos dele, né? Não tem como não ser, Isso não né? significa que ele é muito avançado em idade, mas em sabedoria, em práticas e tudo isso. É isso? Então, sem mais delongas, né, Danilo? Vamos chamar o nosso padre convidado de hoje, português, gente. Uma presença internacional aqui no nosso meio. Padre Duarte Lara, seja bem-vindo! Podemos nos sentar aqui. Galera, pense. Sempre tivemos muitas dúvidas sobre como é essa história de exorcismo. Tem muitos medos também envolvidos, né? Porque quando fala de exorcismo, dá aquele arrepio, assim, né, padre? E para começar, uma pergunta, assim, para a gente iniciar esse programa. O que é, de fato, ser um exorcista? Para tirar esses rótulos que o povo tem, esses medos, o que é ser um exorcista? Então, um exorcista é um sacerdote, pode ser o próprio bispo diocesano, mas normalmente é um sacerdote que foi nomeado pelo bispo diocesano para, em nome de Jesus e da igreja, expulsar os demônios que atormentam alguém, uma pessoa, ou até um lugar, ou até animais podem ser possuídos, expulsar em nome de Cristo e da igreja esses ataques extraordinários do demônio sobre pessoas, locais ou mesmo animais. E esse padre usa orações que são prescritas pela igreja, os exorcismos maiores, o exorcismo maior, que é como remédio para resolver esses casos que são, como eu dizia, extraordinários, são raros, né? Mas podem acontecer.
Entendi, padre. Aí já começa com a minha dúvida também, né? Então, não é todo padre que é exorcista. Existe um estudo, existe alguma coisa que precisa ser feito? Ele é escolhido pelo Papa? Como funciona? Então, o Código de Direito Canônico prescreve um pouco as características para o exorcista. Deve ser um sacerdote piedoso, deve ser um sacerdote prudente, deve ser um sacerdote, digamos que sabe sobre aquele tema, né? Douto, né? E, portanto, essas são um pouco as características que o direito prescreve. Na prática, elas se podem realizar, não é que o bispo só pode nomear um padre que fez um doutorado em exorcismo, não, né? Mas essas coisas se podem realizar. O padre é piedoso, o padre é prudente, o padre estudou sobre esses temas, está preparado. Eu acrescentaria também que ajuda muito, ligado à prudência, à experiência prática. Antes de nomear o exorcista, ajuda muito que o sacerdote tenha contato com o ministério antes de começar a rezar os exorcismos, auxiliando normalmente um exorcista mais velho. Esse seria o mecanismo normal de preparar novos exorcistas. Hoje, graças a Deus, surgiu há muitos anos já iniciativa do Padre Gabriel Amorte, a Associação Internacional de Exorcistas, que tem desenvolvido todo um trabalho de formação permanente para os exorcistas e também para as pessoas que auxiliam os exorcistas a nível internacional. E cá no Brasil, graças a Deus, também está muito bem organizada e tem feito alguns cursos para novos exorcistas, para exorcistas já mais avançados e para os fiéis que assistem também o exorcista durante os exorcismos. Então tem tudo isso que ajuda muito. Entendi, padre. E Danilo, você sempre está auxiliando aqui também a gente no Cura e Libertação, ele está à frente do acampamento e é sempre muito procurado. E uma das dúvidas que trouxemos aqui também, referente ao tema, é que a dúvida era, um leigo ele também poderia ser considerado um exorcista? Porque muitas vezes podem te procurar, não sei se você já teve algum caso de pessoas que te procuraram. Como funciona quando o leigo também vai lidar com essa realidade? Um leigo ele não pode ser chamado de exorcista, né? Historicamente, a questão do exorcismo, de expulsar o demônio, nem sempre teve ligado somente à liberação do bispo em relação ao sacerdote, né? Historicamente, os fiéis poderiam exercer esse ministério de expulsar o demônio nesse sentido mais formal. Porém, a história avançou-se e penso que no século XVIII, XIX, tomou esse formato de que é necessário que o bispo nomeie o sacerdote para essa função. Então, um leigo ele não pode e não é um exorcista nesse sentido formal. E o que nós leigos podemos fazer e aquilo que nós fazemos aqui na Canção Nova, também eu dentro do meu ministério, as pessoas que vêm ao nosso encontro e tomada por alguma realidade espiritual ou acreditam que estejam vivendo alguma realidade espiritual, nós temos essa conversa inicial com elas, entendendo aquilo que elas estão vivendo, e nós podemos fazer orações de libertação. Então, todo leigo é liberado, não há nenhuma regra para que ele possa orar por libertação para as pessoas. Mas uma coisa importante que o padre disse, eu reforço aqui. Uma coisa é você rezar e interceder por uma pessoa na sua casa, né? A pessoa fala, reza por mim, eu tiro os meus momentos particulares de oração para interceder por ela. Outra coisa é, de fato, quando você percebe que aquela pessoa está vivendo uma realidade de uma opressão diabólica mais real ou uma ação extraordinária do demônio mesmo, e o leigo até pode rezar por libertação por esta pessoa, porém é necessário todo um critério, todo um discernimento, todo um preparo, porque não é simples, né, padre, lidar com essas questões espirituais, né? A questão é a prudência, porque o demônio é inteligente e é mentiroso. Sim. Então, por que a igreja foi, com o passar do século, sempre limitando mais o acesso a este ministério? Porque a experiência mostrou que é fácil ser enganado. Então, a igreja quer que quem está na frente dos exorcismos esteja preparado para não ser iludido, enganado pelo demônio. E que é fácil, né? E uma coisa que precisa também ser colocada é que quando o padre Duarte vem na Canção Nova, ou quando um outro sacerdote que é exorcista vem e tem os momentos de oração, esses momentos de oração públicos, né, eles nunca são um exorcismo.
O exorcista, quando ele é nomeado exorcista para atuar na sua diocese, né? Então, o Padre Duarte, todos esses anos que ele vem na Canção Nova, ele nunca realizou nenhuma prática de exorcismo. A não ser que o nosso bispo local desse, né, a permissão para ele realizar um exorcismo, caso houvesse necessidade, mas em todos os nossos acampamentos de oração, é bom sempre frisar isso, né? Nós rezamos por oração, nós rezamos a oração de libertação em favor do povo nesse sentido. Nossa, interessante, bom saber disso. Aí você que tá de casa aí, acompanhando aí, ó, tá vendo? Inclusive quando o Padre Rufus vinha, e o pessoal falava, o Padre exorcista, o Padre Rufus também nunca rezou nenhum ritual de exorcismo, fez sempre orações de libertação. Essa inspiração mesmo de Deus, né? E aí entra também, Danilo, para você, como foi quando começou essa intuição de poder trabalhar também com essas orações? A minha história ela é cercada por essa realidade, posso dizer assim, do combate espiritual, né? A minha família veio de toda uma realidade espírita, né? Envolvida há muitos anos. Então, quando Deus me chama a ser missionário, até antes, né? Quando ele me chama a me converter e a abandonar esses caminhos espíritas, de outras seitas e outras religiões, no meu grupo de oração, a pessoa que estava à frente já me coloca ali no movimento de intercessão, para estar rezando pelas pessoas, pelo grupo de oração. E foi um movimento assim, muito natural e muito crescente. Depois vem o meu chamado à Canção Nova, e desde que eu entro para a Canção Nova, já existia em mim esse desejo do estudo, de saber sobre as realidades espirituais, e voltado para a realidade do Ministério de Cura e Libertação, que era aquilo que a Renovação Carismática tinha na época, mais voltada para essa realidade espiritual, do combate espiritual. E o meu chamado para esse ministério dentro da Canção Nova foi muito natural, porque como eu já vinha com esse desejo, esse intuito de oração, de estudo e tudo mais, eu caio na Canção Nova quando começamos a crescer nos acampamentos de cura e libertação com o Padre Rufus. Então eu tive a grande graça, assim como o Padre Duarte teve a graça de, por 10 anos, conviver, né, com o Padre Gabriel à morte e ver como fazia, ver como... É uma grande escola. Eu posso dizer também que eu fui privilegiado porque durante os anos que o Padre Rufus veio à Canção Nova, ele não realizou nenhum exorcismo, mas ele rezava por libertação para as pessoas, e eu tive todo este contato. No começo dos acampamentos, eu rezava somente pelas pessoas, os grupos que nós tínhamos separados, as equipes, mas depois de um tempo eu comecei a acompanhar o Padre Rufus de perto. Então eu pude vê-lo como ele fazia, o que ele fazia, o modo como ele fazia, e de maneira muito natural esse ministério foi nascendo de mim. Não foi algo que eu busquei, que eu almejava, não. Mas Deus foi nos colocando nesses caminhos e eu fui dizendo o meu sim nesse sentido e tive essa grande escola. Depois Padre Rufus veio a morrer no ano de 2012, abril de 2012 ele veio morrer, e eu acabo que automaticamente assumindo a estrutura do acampamento de cura e libertação, das pessoas que vêm. E aí o meu ministério, eu só vejo o meu ministério nesse sentido, amadurecendo, crescendo, e acaba que automaticamente as pessoas, quando vem a Canção Nova, acabavam me buscando, ou quando outros missionários sabiam que era uma realidade de cura, de libertação, de acompanhamento, acabavam encaminhando essas pessoas para mim, e aí foi crescendo meu ministério. Eu fiquei 4 anos como responsável da Casa de Maria, e aí a gente pôde organizar, e aí sim, nos atendimentos da Casa de Maria, pelas minhas contas, nós atendemos mais de 4.000 pessoas nos anos que eu fiquei lá. Não significa que eram todos casos de libertação nesse sentido, muitas vezes nem são casos de libertação, mas eu também pude ganhar um pouco mais também de experiência, de vivência, e sem contar que desde o ano de 2012 nós temos a graça do Padre Duarte conosco. Então vira e mexe, era uma mensagem: Padre, tem um caso assim, me ajuda, me ilumina. Então assim foi crescendo também essa escola do Danilo dentro do Ministério de Libertação. Eu tenho que terminar logo o bloco, mas eu queria fazer uma pergunta assim para os dois, assim, bem rapidamente responder. Já teve algum caso que o senhor e você, Danilo, sentiram medo? Tipo assim, uma realidade, tipo assim, nossa. Até hoje ainda não. O demónio tenta usar o medo para nos intimidar. Sim. Por exemplo, uma coisa para rir um pouco, mas no fundo não teve o efeito errado. Ele disse uma vez no exorcismo que eu tinha moto ainda e andava de moto, e às vezes até andava sozinho, no meio do monte, era moto de trilha. E ele disse: eu vou fazer cair você da moto. Portanto, para me inibir, né, de fazer aquilo. E eu continuei andando de moto e caí como caía antes. Normal, não foi por isso, não mudou nada. Mas Entendi. ele tenta sempre condicionar, né, pelo Que medo, bacana. manipular.
Sim. Eu tive um caso só, também não digo que foi um medo, mas foi um friozinho na barriga. Eu fui chamado numa comunidade para atender um caso, a pessoa não me conhecia, quem me chamou foi as pessoas que estavam à frente da comunidade e eu fui. Quando eu cheguei, a pessoa estava ali, já tinha um grupo de pessoas atendendo, era uma jovem, e nós fomos rezar por aquela jovem estava inconsciente ali no chão, provavelmente vivendo uma realidade de um distúrbio extraordinário do demônio. E quando eu me aproximei para rezar, nós assumimos aquele caso, começamos a rezar, estávamos há algum tempo já rezando, e a gente via que a pessoa estava ali paralisada há muito tempo, né, inerte. E de repente, no momento de oração, que eu me aproximei dela no chão e comecei a rezar de maneira mais intensa, ela olhou para mim e disse assim: você vai ver o que eu vou fazer com as suas filhas. Eita. E a pessoa não me conhecia, não sabia nem que eu era casado, que eu tinha filho ou filhas, e aí falou: você vai ver o que eu vou fazer com as suas filhas. Naquele momento deu um friozinho na minha barriga, mas a gente está acostumado com isso, então não liguei para aquilo, continuei rezando, mas também não liguei na minha casa, não falei nada em casa. No outro dia de manhã, eu liguei em casa para saber se estava tudo bem, era uma região mais longe daqui de Cachoeira Paulista, e a minha esposa disse assim, eu falei: tudo bem com as meninas? Foi tudo bem à noite? Ela falou: foi, mas a Ana Clara teve medo à noite, ela acordou com muito medo e a luz do quarto acendeu sozinha. Eu falei: não tem problema não, tá tudo bem, e vida que toca. Não falei para elas, imagina eu falar para Jennifer alguma coisa nesse sentido. Sim. Mas a única realidade que eu vivi assim, que me causou um frio na barriga, foi nesse momento, nessa hora. Isso comigo é muito comum, né? O demônio a querer agredir. Mas quando falou das minhas filhas, a coisa, opa, mudou. Deixa eu ver se está tudo bem em casa. E a única coisa que aconteceu de mais extraordinário foi a luz acender sozinha. O assunto tá bom, a produção tá me matando. Nós precisamos terminar esse bloco agora, pessoal. Mas você que tá em casa aí, nós temos o próximo bloco aí com muitas outras perguntas sobre Pergunte ao Exorcista. Então, nós estamos indo para um pequeno intervalo e já estamos de volta. Nós estamos de volta com o programa Revolução Jesus. Você que já perdeu o primeiro bloco, fique com o coração na mão não, porque nós estamos aqui continuando com o assunto Pergunte ao Exorcista, é o tema do programa de hoje. E nós temos muitas perguntas ainda que podem te alcançar aí e tirar suas dúvidas mesmo sobre esse tema, sobre esse assunto que por vezes traz muito medo, mas nós estamos com pessoas especialíssimas na área, o Padre Duarte Lara, nosso irmão Danilo Gesualdo, que estão aqui para nos auxiliar e nos ensinar um pouquinho mais sobre esse tema. E agora, chegou enfim o Pergunte ao Exorcista mesmo. Nós trouxemos nossa plateia maravilhosa aqui, olha! Eles trouxeram as perguntas deles também para fazer ao Padre Duarte Lara e ao Danilo Gesualdo sobre o tema. E como vai funcionar? Eles estão com umas plaquinhas, levanta aí para o pessoal de casa ver, as plaquinhas, as perguntas do Revolução Jesus, e eles vão levantar, e aí eles vão fazer a pergunta para o padre e para o Danilo responder. Aproveitem o Padre Duarte Lara, porque o padre vem de fora, então como a pergunta aos exorcistas, pode centralizar tudo no Padre Duarte, eu também vou fazer minhas perguntas para ele, então fiquem à vontade nesse sentido. Sim, ainda querendo, para o Danilo também, viu, pessoal? E eu já vou começar com uma para poder esquentar aí. Eu já estou fazendo um monte de pergunta aqui. Daqui a pouco a produção briga comigo. Mas aí para vocês ir pensando na de vocês, tá bom? Padre Duarte e Danilo. Fazer tatuagem é pecado? Pode atrair algum tipo de influência maligna sobre a pessoa que faz? Então, uma resposta articulada. Primeira ideia. No Antigo Testamento tem uma proibição de fazer tatuagem. Mas no Antigo Testamento as tatuagens tinham sempre uma conotação religiosa, ou seja, eram invocações a deuses pagãos. Por isso Deus proibia a Israel, ao seu povo, de fazer esse tipo de práticas. No fundo, que funcionavam como quase que amuletos, não é? Para dar sorte, para dar proteção. Portanto, esse era o motivo desta proibição. Tem gente que cita essa passagem do Antigo Testamento um pouco descontextualizada. Então diz que é pecado fazer tatuagem. Pronto. Não seria pecado em si. Tem gente que, por exemplo, tem tradições na Igreja Católica, gente que ia a um santuário e fazia uma pequenina tatuagem de que estive no santuário de Nossa Senhora, não sei aonde. Pronto. Isto para dizer que em si a tatuagem não é pecado. Entendi. Mas eu sempre gosto de dizer uma coisa importante. São Paulo, o Novo Testamento sempre nos lembram que o nosso corpo tem uma grande dignidade.
E de alguma maneira é algo sagrado, porque nós somos sagrados no sentido de imagem e semelhança de Deus. E eu não sou só a minha alma, isso é típico da nossa cultura. A nossa cultura tende a fazer este dualismo. O corpo, para o mundo de hoje, o corpo é algo que eu tenho, mas para nós cristãos não. O corpo é algo que eu sou. Então, isto é muito importante. E por isso, São Paulo e toda a Igreja dizem que nós temos que cuidar do corpo, porque no fundo é a morada da minha pessoa, eu sou o meu corpo e somos templo do Espírito Santo. E por isso há muita coisa que não serve para nós. Eu não posso usar o corpo como uma coisa que eu tenho. Portanto, isto já ajuda a ter uma certa, digamos assim, aversão, pelo menos, às tatuagens, aos piercings, a tudo o que são mutilações do corpo, que de alguma maneira trata o corpo como uma coisa, né? Pronto, a gente tem uma dignidade muito grande e, portanto, o corpo merece um respeito especial. Depois, com a agravante que na nossa cultura muitas das tatuagens têm conteúdos muito negativos, né? Tem gente que faz tatuagem de dragão e de banda de rock, não é? Então, normalmente, aliás, quem entra no mundo das tatuagens, hoje já não é tanto assim, mas antigamente, nos anos 90, 80, era quase só assim, né? Quem fazia tatuagem fazia coisa pesada, né? Pronto, tem gente hoje que põe um coração e tal. Não é claramente mau, mas de qualquer maneira, eu pessoalmente, não é que a Igreja disse não faça tatuagens, mas eu pessoalmente acho que não é preciso, pelo contrário, não é? O corpo é algo muito santo e quando você ressuscitar no fim dos tempos, no final do mundo, não vai ter tatuagem. Vai ser um corpo glorioso, perfeito, sem nenhum defeito. Portanto, você vai fazer uma coisa que depois desaparece, não é? E que no céu não vai sobrar. Portanto, de alguma maneira, eu penso que isto deve nos guiar neste tema, embora, como eu digo, a Igreja não disse é proibido fazer tatuagem. Não disse. Eu tenho só uma pergunta para o Padre Duarte, que pode ajudar os jovens. A gente está vivendo uma grande realidade dos jovens de volta para a igreja. Certo. E muitos desses jovens, quando não tinham esse conhecimento, fizeram tatuagens que têm símbolos ou têm aspectos de algo diabólico, de algo mal. Para esses jovens que estão voltando para a igreja agora e fizeram estão tatuados dessa forma, qual a recomendação que o senhor dá a eles? Porque eles ficam com essa angústia, né? E agora, isso está exposto no meu corpo agora e agora eu me tornei católico. O que eu faço com isso a partir de agora? Certo. Eu daria duas possibilidades e diria mais uma coisa antes. Primeiro, este é mais um motivo para você não fazer a tatuagem, porque pode se arrepender, né? Depois você casa, o seu marido não gosta, já está, não é? É todo um problema, os seus filhos, né? Pronto, então evite fazer coisas que são difíceis de reverter. Segunda ideia, eu penso que tecnicamente já é possível remover uma tatuagem, não é muito fácil, nem é muito barato. Não, barato nem dói, né? É um processo doloroso. Não é divertido, né? Pronto, e uma terceira hipótese que eu viria era, às vezes, se não dá para remover, se você fez alguma coisa feia, um dragão, uma invocação qualquer, se calhar é possível, com o tatuador, fazer um Sagrado Coração de Jesus por cima. Cobri-la, né? Ou algo assim, né? Então acaba batizando aquela tatuagem, né? Pronto, minimiza o dano, né? Porque, também para não escandalizar e não dar um contra-testemunho, né? Porque você depois vai na missa, fala do céu e vai na praia e parece que está no outro time, né? Pronto, então para ser coerente, né? Seria bom evitar, arranjar maneira de resolver isso, ou removendo, eventualmente, ou arranjando uma maneira de cobri-la. Exato, de cobri-la. Obrigada, padre. Eu poria os corações de Jesus e de Maria. Sim. Vamos para a primeira pergunta da nossa plateia. Presente para nós. Padre, sua bênção. Eu me chamo Pablo, eu sou aluno da Faculdade Canção Nova, do curso de Rádio e Televisão, e eu gostaria de saber, a gente tem muitos exemplos de obras literárias e cinematográficas, tipo Constantine, que são filmes voltados ao exorcismo. Até que ponto a gente pode levar isso em consideração em cima da realidade? Por exemplo, nós temos muitas cenas que o cara tem visão, que ele tem
lutas internas. Então, eu queria saber como a gente pode correlacionar isso com a realidade. Então, no mundo do cinema, vamos dizer, o tema do exorcismo vende, podemos dizer assim, tem um certo mercado, mas o que acontece com frequência é, mesmo com boas intenções, os produtores, mesmo se aconselhando com algum sacerdote verdadeiramente exorcista, acabam oferecendo uma certa caricatura da realidade, deformando, exagerando muitos aspectos, e depois, se você vir um exorcismo verdadeiro e vir o filme, percebe que há uma distância que não é pequena. Né? E isso às vezes acaba não ajudando, porque depois alimenta na cabeça do povo, do público em geral, uma ideia um pouco irreal do que é os exorcismos. Não é que os aspectos retratados não tenham alguma verdade. O demónio tem força, o demónio fala outras línguas, o demónio às vezes levanta, sim, mas não é como nos filmes, não é? Sobretudo não há tanto diálogo entre o exorcista e o demónio não tem tanto poder. O demónio no exorcismo está mal, está sofrendo, né? Está padecendo. Está padecendo, isso é muito claro, né? Mas de tudo o que tem sido feito, eu diria que um bem interessante, tem um filme que eu recomendo, que é este Nefários, que saiu. Eu esse acho bastante interessante, embora não tenha grandes manifestações. A psicologia diabólica está muito fielmente retratada nesse filme. Portanto, se você quiser perceber como é que o demónio pensa e como é que o demónio age, esse filme é útil. Dá uma ideia bastante correta, não é? Pronto, agora, como é que o demónio manifesta, aquelas coisas, a cabeça roda à volta, isso já é um pouco, não é? Estamos para lá do razoável. Aquela gosma verde saindo da boca, né? Em excesso. Pronto, de facto, exato. Por exemplo, esse exemplo é bom, não é? Durante os exorcismos acontece algumas vezes, agora antes de eu vir, faz talvez uma semana ou assim, eu tenho sempre um cesto com um saco de plástico, porque em alguns casos, normalmente nos casos em que as pessoas ingeriram alimentos que foram usados para fazer a bruxaria, as pessoas reagem um pouco no aparelho digestivo. E às vezes as pessoas vomitam um pouco, mas não sai nada de especial, sai só uma baba, às vezes como se fosse muita saliva ou assim, às vezes uma espuma, mas não é que a pessoa está de pé, quieta, a pessoa quase que pede o cesto, não é? Pede o cesto, se inclina, a gente ajuda ela, segura ela, portanto é quase, é muito mais natural, é muito mais normal, quase como se você quisesse vomitar, digamos assim. Pronto. Portanto, às vezes no filme a gente vê que aquilo tem algum fundamento com a realidade, mas não é bem assim que acontece, não é? Sobre essa realidade do exorcismo do filme, eu só queria acrescentar uma coisa. O ano que vem, a produtora Lumini, ela vai estar lançando um documentário sobre exorcismo. Inclusive está sendo feito gravações com o padre Duarte Lara, comigo, com o padre Fábio Galdino, com o Dom Falcão. Então, apesar de não ser um filme, né, um longa-metragem nesse sentido, vai ser um documentário que vai trazer para nós essa realidade do exorcismo, de como é a realidade de um exorcista. Então, acho que vai agregar bastante nesse sentido também de conteúdo. Olha aí, interessante, pessoal. Já anota aí para poder acompanhar. Depois a gente faz uma parceria com a Lumini e exibe a nossa programação. Então... Olha aí, expectativas aí, ó. Vamos para a próxima? Padre, sua bênção, primeiramente. Me chamo Vinícius, sou da faculdade também, faço rádio e TV. E, bom, como nós, leigos, podemos identificar ou diferenciar o exorcismo para uma cura e libertação? Como o Danilo disse, teve o caso da filha dele. Muitas das vezes a cura e libertação pode acabar havendo uma manifestação ali no momento. E como um leigo pode identificar isso? Isso foi um exorcismo, isso foi uma cura e libertação. Então, hoje a palavra exorcismo tem um sentido bastante específico. É um rito litúrgico realizado por um sacerdote nomeado pelo bispo, que tem o objetivo de expulsar o demónio de alguém que está sendo possuído. Não é? Pronto, isso é o que nós entendemos por exorcismo. Também podemos falar de exorcismo em sentido mais amplo, a ação de expulsar o demónio em geral. Nesse sentido, as orações de libertação também ajudam a isso, a exorcizar, em sentido amplo, não é? Depois, nos casos
Os exorcistas fazem uma distinção importante que, graças a Deus, já começou entrando, já muita gente conhece, entre a atividade ordinária do demónio, que é a tentação, e a chamada atividade extraordinária. E aqui incluímos, sobretudo, 5 realidades: a vexação diabólica, a obsessão diabólica, a possessão diabólica, a sujeição diabólica e a infestação diabólica. Eita, agora vira uma aula. Mas basicamente estas são coisas que não são tentações, são coisas estranhas, extraordinárias, raras, muito raras. Algumas delas, a vexação diabólica, por exemplo, é um distúrbio diabólico mais sobre os sentidos externos. Ver coisas, ver sombras, ver fantasmas, ver luzes estranhas, ouvir sons, não é? É o nível mais baixo. Nestes níveis mais fracos, digamos assim, não é estritamente necessário os exorcismos para resolver estas questões. Chegam as orações de libertação, chega às vezes a bênção, pedir ao padre que abençoe a casa ou abençoe o carro, e as coisas passam. E também às vezes são coisas muito pontuais. Aconteceu uma vez, a luz desligou, mas nunca mais aconteceu. Não foi preciso fazer nada. Portanto, também não vale a pena dramatizar. Os quadros mais pesados, que a gente percebe que aquela pessoa, sempre que vem na missa, desmaia, incorpora, tem todo um problema, é preciso segurar a pessoa, pois no próximo domingo a mesma história, 3 vezes. Então aí a gente precisa encaminhar esse caso para o exorcista, né? Ele é que tem os remédios certos para resolver aquele problema. Portanto, o bom senso resolve isto quase na prática, né? Portanto, se vê que não é complicado, a gente rezou no grupo de oração, ficou bom, ficou, Deus seja louvado, pronto, não dramatiza mais, né? Não é preciso incomodar o padre, ficou bom, Deus seja louvado, né? Agora, os casos pesados a gente percebe que isto vai demorar um pouco, não é? Porque repete várias... E na realidade prática tem uma coisa importante a ser também destacado. Quando um sacerdote exorcista ele está realizando o exorcismo, ele tem a autoridade da igreja para expulsar o demônio de forma direta. Então ele tem essa autoridade de dizer, né, eu te expulso, Satanás, em nome de Jesus. Na oração de libertação, nós nunca damos essas ordens diretas ao demônio. Nós pedimos que Jesus, né, que Pai, que o Espírito Santo intervenha na vida daquela pessoa, libertando aquela pessoa. Então, é errado um ministro de libertação, ou um leigo, né, ou um sacerdote que não seja exorcista, estar rezando por um caso de libertação nesse sentido, esconjurando o demônio diretamente. Né? Eu diria que, em alguns casos, tem ordens diretas que estão em orações de libertação que a Igreja sempre recomendou aos fiéis. Sim. A oração da medalha de São Bento tem uma ordem direta. Aquela oração chamada breve de Santo António: presenças inimigas fugi, venceu o leão da tribo de Judá. Eu estou dirigindo aos demónios. Mas a Igreja nunca desaconselhou essas ordens. O que a Igreja não quer é que eu fique conversando com o demónio, porque é imprudente, como eu dizia. Por isso é que a Igreja quer que este ministério sejam pessoas preparadas, porque o demónio é pai da mentira, é espertinho, então enrola nós com facilidade. Sim. Então não é prudente ficar conversando com o demónio, é mais inteligente rezar, né? Se Eva não tivesse conversado com o demónio, a gente não tinha dor de cabeça, né? Era muito bom. Portanto, a conversa é imprudente, basicamente é isso. Olá, padre, primeiramente a sua bênção. Eu me chamo Arthur, também faço na Faculdade de Canção Nova e também faço Rádio TV. E a minha pergunta é sobre a questão de possessão. Geralmente acontece entre crianças ou adultos? E também acontece entre mais homem ou mulher? Então, a regra geral, a grande maioria dos casos são mulheres adultas. Agora surge a pergunta, e porquê? Eu tenho a minha opinião, não é que posso estar errado, não é? Mas o que eu vejo é, normalmente a grande porta de entrada são os malefícios. Ou seja, alguém faz uma magia negra para se vingar de outra pessoa. Destes 460 casos que eu recebi, a grande maioria são familiares, colegas de trabalho ou vizinhos.
Estes grupos são normalmente a causa, alguém destes grupos fez uma bruxaria e normalmente é por inveja, ou por vingança, ou por maldade, né? Pronto, regra geral. Pois tem outros casos, mas a grande maioria, simplificando, é isso. E porquê é que tem mais senhoras? Agora vou dar a minha opinião, porque eu penso que os homens normalmente não se vingam com malefícios, se vingam com um murro, né? E então, Fisicamente. vai noutra onda, né? As senhoras são mais tentadas a recorrer a estes, digamos, a estes meios de se vingarem. São mais dadas a ir à bruxa etc, para vingar da vizinha e fazer não sei o quê. Por isso é que eu vejo que estatisticamente são mais frequentes os adultos. Às vezes acontece nas crianças, é raro, e infelizmente também tem alguns casos que são, sobretudo os das crianças, estão ligados à família ter feito consagrações. Então às vezes há um padrão, numa família tem mais do que um caso, porque alguém, por exemplo, era um bruxo e quis consagrar a família ao demónio para que surgissem mais bruxos na mesma família. E então às vezes tem, na geração dos pais tem uma tia e depois, e não é, às vezes não é automático, não é pai e filho, às vezes é alguém da família, não? Então quando surge de criança, eu pergunto muitas vezes, quando começou os distúrbios? E elas dizem, desde criança. A pergunta que eu faço sempre a seguir é, tinha mais alguém na família que tinha este problema? E com frequência a resposta é sim. Então a gente vê que vem de trás, tem todo um padrão e que normalmente está ligado a uma consagração, um pacto com o demónio que se fez da descendência para a família toda. Padre, nós temos que ir para o intervalo agora. Mas arrasaram nas perguntas, viu, pessoal? E você que está em casa, calma, daqui a pouquinho, vai lá, pega uma água, rapidinho, nós estamos de volta. Estamos no intervalo, já voltamos. Estamos de volta com Revolução Jesus, com um assunto muito interessante. Exorcismo, pessoal. Estamos aqui com uma galera maravilhosa que está tirando suas dúvidas sobre esse tema com o nosso padre exorcista de presença internacional no nosso meio, Padre Duarte Lara, e também o Danilo Gesualdo, nosso irmão de comunidade, que tem muito conteúdo para agregar para a gente. E no bloco passado, você que estava aí, só foi o tempinho para poder beber uma água, o padre estava falando um pouquinho, respondendo uma pergunta sobre a questão das consagrações que são feitas, né, padre, de gerações, e aí ele realiza as perguntas, né, para poder saber se existe mesmo um histórico dessas manifestações. E eu tenho uma pergunta, padre, eu vou fazer no outro bloco, vou fazer agora. Quando existe, né, esse histórico de manifestações, de alguma consagração que é feita, com o exorcismo da criança no momento, da pessoa que está manifestando, existe uma quebra dessa consagração? Existe uma oração específica? Como funciona? Então, a primeira ideia é, normalmente, as crianças nunca são muito atacadas, mesmo que sejam atacadas extraordinariamente em criança. As pessoas o que relatam é, quando eu tinha 5 anos aconteceu isso, mas é sempre uma coisa meia pontual. À medida que vão crescendo, e sobretudo se vão envolvendo um pouco com o oculto, aí é que se manifesta com mais força. Portanto, a boa notícia é raro, eu não lembro de ter uma criança muito mal. Sim. Mas tive alguns casos de crianças leves, que se resolveram rápido. Que bom. Agora, o que acontece nestas famílias, às vezes quando eu rezo por um e esse fica bom, passado uns anos, outra pessoa da família começa a ter problemas, não é? Não é obrigatório, não é que se um fica bom, mas é toda uma família que tem várias histórias e, como eu digo, normalmente está alguém que esteve bem envolvido. Por exemplo, eu tive um caso muito pesado de uma moça que era filha de um bruxo bem de magia negra. Então, era tudo muito estranho, não é? A irmã dela estava bem, não precisava de exorcismos. A mãe dela, a mulher do bruxo, estava bem. O pai morreu e nunca tive um caso com tanta coisa estranha. Na casa onde ele viveu, os animais se suicidavam. Meu Deus. É uma coisa que não acontece. Uhum. Pintainho nascia morto. É um montão de coisa estranha, né? E essa jovem estava muito mal, tão mal, nunca também aconteceu para mim. Eu tinha, por exemplo, uma medalha, Nossa Senhora das Graças, ela chegava, e estava bem, e eu dizia, ofereço-lhe, e ela não conseguia receber a medalha. Já tinha o ataque ali, na hora, não é?
Pronto, então, isto para dizer, os pais têm também uma, como é que eu vou dizer, uma autoridade espiritual sobre os filhos, que funciona para o bem e para o mal. Os pais são canal da bênção de Deus, abençoam os filhos e a bênção de Deus passa, né? Logo no batismo tem, e os padrinhos também, mas quando é para amaldiçoar, quando é para consagrar, também é muito forte e é difícil de resolver. São dos casos mais lentos de resolver. Tive outro caso, por exemplo, de uma jovem que a mãe queria ter um rapaz e quando descobriu que estava grávida era uma filha. E então ela rejeitou aquela filha, foi a tia que teve que educar aquela filha e essa moça precisou de muitos exorcismos para ficar bem. Não é? E depois, além da questão espiritual, diabólica, também tinha a questão da cura interior, não é? De ter sido rejeitada pela mãe, etc. O demónio também aproveita muitas feridas afetivas para digamos assim, para fortalecer o seu domínio sobre aquela pessoa. E por isso, no caminho de libertação, é também um caminho de cura interior para ver se essas brechas estão bem fechadas, se já perdoou, etc, etc, etc. Porque senão, se ficar o ressentimento, se ficar o ódio, ele se agarra nisso. Não é? Sim. Pronto, portanto, isto para dizer, acontecem estes casos, são raros, são tristes, porque é contra a natureza alguém fazer mal aos filhos, não é? Sim. É muito contra a natureza, mas produzem efeitos depois difíceis de resolver. Mas com a graça de Deus se resolvem, não é? Pronto. Que bom. Graças a Deus. Nós temos tempo para mais uma pergunta aí. Vamos ver o sortudo. Bora lá. Olá, tudo bom? Sua bênção, padre, boa noite. Me chamo Matheus José, sou aluno do curso técnico de rádio e TV no Instituto Canção Nova. E a minha pergunta é, quando a pessoa está possuída, ela mostra indícios de aquela coisa exagerada que uns dizem, sabe? Ou quando mostra em filmes? Ou chega a ser de maneira mais discreta, a pessoa vive a vida naturalmente, mas mostra indícios que está possuída, e se é de maneira discreta, tem alguma maneira de como identificar? Certo. Então, as pessoas também, os filmes não ajudam. As pessoas pensam que a pessoa possuída está 24 horas por dia possuída. Não é verdade. A pessoa faz uma vida bastante normal, mas à medida que... Depende dos casos. Há pessoas que já não fazem uma vida muito normal, já não consegue trabalhar, já não consegue sair de casa, quer dizer, o demónio vai massacrando aquela vida, mas no sentido que está lúcida, consegue conversar, conseguia estar aqui sentada do nosso lado e não acontecia nada. Onde se manifesta, sobretudo, é em contacto com as coisas sagradas. Então aí o demónio não suporta a presença de Deus. Tudo o que é santo incomoda o demónio. Portanto, se a pessoa vier num encontro na Canção Nova, vai ter manifestação. Se for na missa, se for no cemitério, que é um lugar sagrado, essas pessoas normalmente, eu pergunto se têm ido à missa, quando vêm pelas primeiras vezes, não é? Se fez o crisma e tal, e elas às vezes dizem, padre, eu não posso ir à missa, porque se eu entrar na igreja eu já tenho ataque, não é? Ou são ataques que os outros não veem muito bem, mas que ela sente muito. Dor inexplicável na cabeça, vontade, agonia, né? Tem que sair daqui rápido. Portanto, o demónio tenta não dar nas vistas, mas afastar as pessoas das coisas sagradas, porque o contacto com tudo o que é de Deus nos liberta. Né? Portanto, se ela se confessar, se ela for à missa, se ela rezar o terço, ela, por exemplo, muitas destas pessoas não conseguem rezar o terço. Começa rezando e começa tendo manifestação. Portanto, e fora disso, ela tem uma vida aparentemente normal. Portanto, é um pouco isso. Então, os ataques, as manifestações, é que normalmente nos abrem os olhos pela primeira vez. Tem outros factos estranhos que nos ajudam a perceber que é espiritual. Estas pessoas normalmente sentem-se mal, têm dores, e então vão no médico, fazem exames, e não encontram nada. Né? E às vezes são coisas bem concretas. Sinto uma dor no coração, como se estivessem furando, né? Então faz todos os exames que existem ao coração, não tem nada, não. Ou no estômago, né? Ou na cabeça, ou no pescoço, como se me estivessem esganando. Faz exame, não tem nada. Às vezes mandam-nos para os psicólogos e para os psiquiatras. Aí também acontece uma coisa estranha, que é, não reagem à medicação do modo normal, reagem do modo atípico.
Por exemplo, e às vezes até tem algum caso, não é muito frequente, em que as pessoas têm os ataques na frente dos psiquiatras. Por exemplo, uma pessoa que tinha vários ataques de fúria e coisa, ele está dando uma medicação muito pesada à pessoa, quase que não devia estar de pé. E às vezes tem os ataques na mesma, à frente, e o médico diz, isto não é possível. Entendi. Não é possível. Então, tudo isso são indícios de que existe aqui alguma causa que não tem explicação natural, que é da outra ordem, é numa ordem espiritual. Né? Entendi. Mas eu diria que a aversão às coisas sagradas é o sinal, é o sintoma menos ambíguo. E para chegar a um discernimento com certeza, o exorcista não deve só considerar um aspecto, deve depois falar com a pessoa e ver se existe mais indícios. Quando é caso espiritual, é sempre um quadro de sintomas. A pessoa também adivinha coisas que não tem como conhecer, a pessoa tem sensibilidade nos lugares, sente que aqui, como eu dizia, no cemitério sente mal, no outro sítio sente bem. Então, tudo isso são indícios. Se calhar só se manifestou por uma coisa, mas quando a gente vai perguntar, há mais outras coisas, e então isso forma um quadro típico dos distúrbios diabólicos extraordinários. E isso é que o exorcista precisa de perceber para poder avançar com o exorcismo. Certo, padre. Muito obrigada. Eu queria mais um programa, produção. Fazer o parte 2, com muitas outras dúvidas. Queria agradecer também a minha plateia maravilhosa. Palmas para vocês. Obrigada pela participação, obrigada, Danilo. E caso as pessoas queiram conhecer um pouco mais também, Danilo, você que lançou um livro agora também pra gente, fala um pouquinho aí como te encontrar e como adquirir. Eu estou sempre nas redes sociais, para quem quiser me encontrar, @Danilo_Gesualdo. Eu também faço um pouco daquilo que é a minha pastoral, minha evangelização por meio do Instagram, das caixinhas de perguntas. Estou lançando esse livro agora, lançamos no mês de outubro, Perguntas e Respostas, volume 2, que trata exatamente do tema que o padre Duarte trouxe, sobre cura entre gerações, pactos e maldições hereditárias, erros e verdades. Escrevi com o padre Rogério Alcântara, é um sacerdote do México, pregador, também pregou algumas vezes na Associação Internacional dos Exorcistas, para os exorcistas em Roma. Então é um livro cheio de conteúdos, mostrando de fato aquilo que é realidade, aquilo que a igreja aprova enquanto sua doutrina, mas também muitos erros que nós trouxemos durante anos da história sobre esses temas um pouquinho ambíguos e errados. Então o livro vai esclarecer bastante essas realidades. Olha aí, pessoal, perguntas e respostas você pode adquirir na loja.cançãonova.com 12 3186 2600. Adquire aí para poder tirar suas dúvidas também. E nós ficamos por aqui com o programa, infelizmente. Muito obrigada mais uma vez, padre. É sempre uma alegria recebê-lo aqui. Sempre muito bem-vindo à Revolução Jesus, viu? Que Deus o abençoe muito. E para você que nos acompanha em casa, ficamos por aqui. O senhor pode dar uma benção para nós, padre? Com muito gosto. Vamos ficar em pé. Oremos. Senhor Pai Santo, em nome de Jesus, eu te suplico humildemente que mandes agora sobre cada um de nós, por intercessão de São Carlo Acutis, a tua poderosa bênção. Que o teu Espírito Santo nos encha da tua paz e do teu amor, destrua agora qualquer ligação, qualquer ataque diabólico. Abençoa também todas as nossas famílias, todos os nossos irmãos que nos seguem pela rede de comunicação Canção Nova, e nos guie sempre na estrada do céu. Pai Santo, aquilo que mais sonhamos é chegar ao céu, amar-te, bendizer-te, com o teu Filho e o Espírito Santo por toda a eternidade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até breve, Revolução Jesus. Nos encontramos segunda-feira, às 22 horas, pela TV Canção Nova.